Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. A aula hoje vai ser sobre arquivo, certo? E vamos para a aula. Então, arquivo ou arquivos, né? Eles são compostos aí por duas partes, onde a primeira parte vai ser o nome do arquivo e posteriormente nós temos a extensão desse arquivo, certo? E aí, como vocês podem ver, ele vai ser separado por um ponto. Então, muitas vezes, alguns sistemas operacionais eles vão mostrar para você apenas o nome do arquivo, mas existe também a possibilidade de você adicionar ou conseguir visualizar a extensão desse arquivo, certo? Através de algumas configurações na parte de exploração dos arquivos, ok? E aí, antes da gente passar e dar continuidade no assunto, é interessante que a gente saiba que o que vai caracterizar um arquivo é quanto à sua extensão, ok? Então, como a gente pode ver aqui, nós vamos ter vários tipos de arquivo. E aí eu estou citando alguns para vocês, onde eu começo com arquivos do sistema, arquivos de texto, arquivos de planilhas eletrônicas, arquivos de apresentação, arquivos de áudio, arquivos de vídeo, arquivos de imagem e arquivos zipados ou compactados, ok? Porque eles vão estar dentro da mesma categoria. E aí eu separei um pouquinho de cada um desses tipos de arquivo para a gente comentar e posteriormente algumas questões, como a gente já vem trabalhando, né, ao final deste conteúdo. Então, para os arquivos de sistema, eu separei para vocês aqui 4 formatos e as suas respectivas funções. Então, quando você visualizar ou conseguir ver aí um arquivo com .exe, que é a extensão desse arquivo, quer dizer que ele é um arquivo executável, um arquivo que executa, um arquivo que instala, um arquivo que você vai conseguir trazer aí algum benefício para o seu computador, instalação de um programa ou mesmo de algum vírus de computador também, certo? Então, a maioria deles vai vir com esse .exe, que é de executar o arquivo, ou um arquivo executável. O segundo formato que eu separei para vocês aqui é o .ini, né, que é a abreviação de inicialização, ou que a gente pode resumir como arquivos de inicialização do sistema, certo? Então, a gente pode ter conf.ini, que é um arquivo de configuração de inicialização do sistema, ok? Outro formato que eu separei para vocês é o .bat, que é um que vai inicializar o sistema e fazer a execução desse arquivo, né? Então, assim que você liga o teu sistema operacional, seja ele o Windows, alguns processos que estão em segundo plano, ou digamos assim, estão em execução sem que você saiba, eles vão fazer a execução, vão executar algumas instruções, alguns scripts que foram configurados. Por exemplo, verificação automática de atualização do antivírus, verificação se tem alguma atualização no teu sistema. Então, boa parte desses arquivos .bat é para fazer essa verificação sem a necessidade do usuário estar se preocupando com isso. Outro tipo de formato de arquivo muito importante para os sistemas são os .dll, né? Então, .dll quer dizer que é um arquivo de biblioteca ou um arquivo de complemento. Quer dizer que para você executar arquivos do Word, do LibreOffice, seja um sistema que você comprou para gerenciar qualquer que seja o seu ramo, né? Seja um arquivo para navegação através dos browsers. Então, esse .dll ele vai ser um complemento ou uma biblioteca para fazer com que você consiga visualizar e conseguir fazer com que esse programa rode perfeitamente sem que ele não gere nenhum erro para o usuário. Nessa próxima tela eu separei aqui arquivos de texto, né? Então, nessa primeira coluna, eu tenho aí as extensões de texto de maneira genérica, onde eu tenho o .txt, o .rft, o .pdf, o .xps. Nessa coluna do meio, eu separei os dois formatos principais do Microsoft Word, que é o .doc e o .docx. E nessa última coluna está o LibreOffice Write, que é a versão
gratuita e compatível do sistema de edição de texto do Word, né? Onde nós vamos ter os formatos de extensão aí, o .odt e .ott, ok? Aqui é só um breve resumo das extensões especificamente de texto, certo? Existem outras, mas essas daqui são exclusivas para texto. Os arquivos de planilha, como vocês podem visualizar, eu separei para vocês esses 4 formatos, onde essa coluna que vocês estão vendo, a primeira aí é do Microsoft Excel, onde a gente vai ter o XLS e o XLSX, e o do Calc, o .ods e .ots, ok? Para os arquivos de apresentação, a gente vai lembrar e deve lembrar do Microsoft PowerPoint e do LibreOffice Impress, ok? Para o PowerPoint eu tenho o .ppt, .pptx, .pps e .ppsx. No LibreOffice Impress eu tenho o .odp e o .otp, ok? E aqui algumas observações quanto aos arquivos de áudio. Aqui eu trouxe algumas particularidades para vocês quanto ao formato de compressão e perda ou não de qualidade e os formatos que não têm compressão de arquivo. O que é isso, essa compressão de arquivos? Lembra que lá no tópico, quando eu falei sobre os tipos de arquivo, eu mostrei para vocês que existe um ponto lá no final que vai ser os arquivos do tipo zip ou compactados. E é justamente nessa parte quando a gente fala em relação à compactação ou compressão desses dados, certo? Então vamos lá. Ó. Nessa coluna de cima, nessa tabela de cima, eu coloquei assim, ó, formatos com compressão e perda de qualidade, onde eu separo 4 tipos de arquivo. O .AAC, que é um arquivo de áudio, o .mp3, que ele é o mais comum e mais falado e utilizado no cotidiano dos sistemas de arquivo para áudio. Outro tipo de formato, extensão de áudio, é o .ogg, certo? E esse outro formato aqui que eu deixei por último é o .wma, que aqui, como vocês podem ver na legenda, é um tipo de arquivo que foi produzido aí pela Microsoft Windows, ok? Então esses 4 são formatos com compressão e perda de qualidade. Quer dizer que eu posso zipar e eu vou diminuir o tamanho desse arquivo, ok? E consequentemente vou acabar tendo uma perda de qualidade para esse som dessas músicas. Nessa próxima coluna eu coloquei formatos com compressão sem perda de qualidade. Então mesmo que eu consiga zipar ou compactar esses arquivos de áudio que eu vou citar daqui a pouco, eu não vou ter perda de qualidade quanto ao som dessas músicas em relação a essas extensões. Então o primeiro deles é o .ALAC, a segunda .FLAC e por incrível que pareça o .WMA, né, que ele foi citado anteriormente, ele também tem na sua configuração a possibilidade de ser um formato com compressão para os dados e sem perda de qualidade, ok? Nessa última tabela que eu coloquei logo abaixo, são os tipos de formato de áudio que eles não aceitam nenhum tipo de compressão. Por mais que você zipe ou compacte, ele vai sempre manter o mesmo tamanho, ok? Então, o primeiro que eu coloquei aqui para vocês é o .AIFF, o .PCM e o .WAV, ok? Na próxima tela, vocês estão vendo aí que é os arquivos de vídeo. Então, eu separei para vocês os formatos de vídeo e qual é o reprodutor padrão para esse tipo de vídeo, né? Para esse tipo de extensão de vídeo. E como vocês podem visualizar, existem alguns aí que não tem, na verdade, aí, um reprodutor padrão. Quer dizer que qualquer um desses aplicativos que eu estou citando para vocês, ele vai rodar, vai executar esse arquivo de vídeo perfeitamente, ok? Então, o primeiro que eu citei aqui para vocês é o .avi, certo?
Então o reprodutor padrão dele é o Windows Media Player, mas nada impede que ele seja executado por qualquer outro aplicativo ou software de execução de vídeo. Mas o padrão, né, o reprodutor padrão aí é o Windows Media Player. Outro formato de arquivo de vídeo é o .mov, certo? Que aí ele tem uma característica como reprodutor padrão, o QuickTime Player. O próximo, o .wmv, que é o Windows Media Video, também utiliza-se aí como reprodutor padrão o Windows Media Player. O .mp4 ele é uma exceção aqui, porque ele pode ser executado em qualquer um desses reprodutores que eu estou colocando aqui, entre outros que vocês utilizam no cotidiano de vocês para visualizar os vídeos de vocês aí, ok? O próximo formato de vídeo, né, a próxima extensão de vídeo é o .3GP. Esse aqui ficou comumente conhecido por rodar principalmente em dispositivos móveis, como os primeiros celulares, ok? Outra extensão de arquivo de vídeo é o .flv e atualmente ele foi atualizado para .f4v. E aqui, para que eu possa executar principalmente ou por padrão esse tipo de formato de arquivo de vídeo, eu preciso de algo específico para ele, que são os reprodutores com Flash Player, ok? O próximo formato de vídeo que eu trouxe aqui para vocês, né, o próximo arquivo de vídeo ou a extensão é o .mkv. Aqui está a descrição, o que significa essa abreviação, assim como os outros que eu já citei. E geralmente esse tipo de arquivo ele pode ser rodado em qualquer software de reprodução. Não tem nenhum reprodutor padrão, mas vale frisar que essa extensão aqui ela é utilizada para vídeos de alta qualidade, né, como os de 80 pixels, né, 80p, como é assim chamado. Essa última extensão de arquivo de vídeo que eu estou trazendo para vocês aqui, ela, na verdade, são duas, ok? Mas elas são praticamente a mesma e são do mesmo fabricante. A primeira é o .rm, que é o de real média, ou .rmvb, que aí facilmente vocês podem estar visualizando também a extensão desse tipo de arquivo. E por padrão, o reprodutor dele é o Real Player, mas como eu disse anteriormente, qualquer uma dessas extensões aqui de arquivo, elas podem rodar em qualquer um software que você queira visualizar vídeos, ok? Aqui é só como uma observação e curiosidade que eu trouxe para vocês. Arquivos de imagem, né? Eu trouxe aí esses 4 para vocês, mas com certeza existem outros formatos, certo? E vamos começar aqui com esse primeiro, ó, o .mpb ou simplesmente bitmap é a primeira extensão dos arquivos de imagem que eu estou separando aqui para vocês, onde ele vai trabalhar principalmente a imagem, digamos assim, crua, né, na sua íntegra, o mais simples possível. Outro tipo de extensão de arquivo que facilmente vocês vão conseguir encontrar aí é o .gif, né, mais conhecido por aquelas imagens com movimentação, ok? O .jpeg, perdão, o .jpeg ou o .jp também, eles são bem semelhantes e é outro formato, outra extensão de arquivo, né, bem comum aí para as imagens de foto, certo? Que a gente coloca no computador, baixa na internet. E uma outra versão que está tentando ganhar mercado aí para superar o .jpg é o .png, ok? Que também é um formato aí de arquivo de imagem, certo? Extensão, ok? E aí chegamos aos arquivos zipados ou compactados. Então, nessa parte aqui, eu separei para vocês os 3 principais extensões de arquivos zipados ou compactados, que se remetem aqui ao primeiro, que é o .zip, o primeiro
a primeira extensão de arquivo para o tipo de arquivo zipado, certo? Quando surgiu aí a computação, é o primeiro tipo de arquivo para essa finalidade. E o programa que é associado a essa extensão de arquivo é o WinZip. O próximo, que esse daqui é mais comum hoje em dia, e alguns dizem ser mais completo, é o .rar, onde o programa associado para ele é o WinRAR. E existe aí um terceiro formato de arquivo zipado ou compactado, que é o .7z, que o programa para gerar esse tipo de arquivo é o 7zip, ok? Então aqui é um breve relato apresentando aí para vocês o que é arquivo e quais são essas extensões, o que é que caracteriza cada um desses arquivos e as suas finalidades, ok? E aí, como a gente já vem trabalhando bacana, sempre ao final de cada explicação dos conteúdos, nós temos aí algumas questões para tentar facilitar a nossa compreensão em relação a esse conteúdo, ok? Então, assim, essa primeira questão, ela foi do concurso da Polícia Militar do Espírito Santo, de 2018, ano passado. O cargo para oficial combatente, a banca é o Instituto AOCP e é uma questão de nível superior, ok? Então, vamos lá. Um arquivo com a extensão .ods corresponde a, letra A, um arquivo de som, letra B, uma página da web gravada localmente, letra C, uma planilha eletrônica do LibreOffice Calc, letra D, um documento do Microsoft PowerPoint, letra E, uma imagem, ok? Então nós vimos aí que esse tipo de extensão ODS, por eliminação, não é um arquivo de som, não é uma página da web, não é uma imagem, certo? E por ser ODS, certo? Como nós vimos durante a aula, ele é um arquivo de planilhas eletrônicas, certo? E aí, essa extensão aí, ela pertence ao Calc. A próxima questão foi uma questão que aconteceu no ano de 2016, foi da Polícia Militar do Ceará, para o cargo de praça da Polícia Militar, também do Instituto AOCP, só que essa daqui foi para nível médio. Ela diz o seguinte, ó, a extensão do arquivo define o seu formato, assim como a função que ele desempenha no sistema operacional. Então, nós vimos que durante essa aula, é exatamente isso que define um arquivo, são as suas extensões e qual é a função que ele vai realizar, vai desempenhar nesse sistema operacional, né? Dependendo do sistema, seja Windows, seja Linux, seja Mac, seja Android, essas extensões é que vão dar origem aí aos tipos de arquivo, seja de imagem, seja de vídeo, seja de áudio, pode ser qualquer um desses. E aí ele está dizendo no finalzinho aqui, ou na sequência da questão, diz o seguinte, ó, as extensões .jpg, .bmp, .rtf e .gif, em sua forma originais, né, em suas formas originais, representam arquivos de imagem. E aí, como eu falei para vocês durante aquela parte das extensões de imagem, eu falei que tinha o .jpeg, né? Mas disse que ele também poderia utilizar o .jpg. Então essa primeira sim é uma extensão de arquivos do tipo de imagem. O .bmp, nós falamos lá na tela, e vocês podem voltar depois, ele sim também é uma extensão para imagem. O .gif, eu falei para vocês também que é uma extensão para arquivos do tipo de imagem, só que o .rtf, esse daqui, pessoal, é um tipo de extensão de quê? De texto. Então, a resposta aqui está errada, ok? Espero que vocês tenham acertado também essa questão e tenham compreendido de acordo com essa aula que a gente vem acompanhando aqui. A próxima questão é uma questão do concurso da Prefeitura de Triunfo, Pernambuco. Aconteceu em 2012, já tem um tempinho aí. Essa questão foi tirada aí para o cargo de guarda municipal. A banca foi a Meta 6C.
E aqui é uma questão de nível fundamental, certo? Para a época era de nível fundamental, mas que ela traz aí o que a gente está trabalhando nesta aula, que são os formatos de arquivo, são as extensões de arquivo, quais são as funções dele, ok? Então, a questão diz o seguinte: qual das alternativas abaixo não corresponde a um arquivo de vídeo? E aí nós temos a letra A como arquivo AVI, a letra B um arquivo .3GP, a letra C um arquivo .wave, letra D um arquivo .mp4, letra E arquivo .lfv. Então aqui, pessoal, dentre essas alternativas, nós temos aí 4 delas que realmente são extensões de vídeo e apenas uma que é uma extensão que não faz parte desse grupo, ok? Então, AVI, sim, é um formato de vídeo, 3GP é um formato de vídeo, MP4 também é um formato de vídeo, FLV também é um formato de vídeo. Então, quem não é formato de vídeo aqui é o arquivo .wav, ok? Espero que quem vem acompanhando a aula tenha acertado de letra aí essa questão, ok? E aí eu tenho mais uma questão aqui para vocês, que ele está pedindo o seguinte, né? Vamos identificar logo essa questão para poder verificar o que ela está solicitando da gente. Essa questão foi do concurso Fundação Cultural do Pará, Tancredo Neves, no estado do Pará, e foi uma questão mais antiga, né, de 2007, para o cargo de assistente informática, e a banca foi a banca CESP, e ele classificou essa questão como uma questão de nível médio, certo? Então, vamos à questão. Entre os formatos de arquivo que são capazes de transportar dados ou informações tanto de áudio quanto de vídeo, não inclui o. Então, para essa questão, para a gente conseguir responder e interpretar bem essa questão, a gente precisa entender que aqui ele está falando de um tipo de arquivo que é vídeo, porque o vídeo ele vai conseguir trazer tanto imagens quanto áudio, certo? Então, para isso, a gente pode, de cara, visualizar aqui as alternativas, ok? E aí a gente pode até eliminar, mas aí a ideia é que eu explique para vocês cada um desses pontos, para que vocês consigam entender e não ficar com nenhuma dúvida, ok? Então, ó, na letra A diz o seguinte: WMV, né? Faltou o pontinho. Então, ponto WMV, que é o Windows Media Video. Então, pela descrição aqui dessa extensão, a gente já vê que é um arquivo de vídeo. Então, esse aqui faz parte da questão, que ele está pedindo que não inclui, né? Na letra B, ele diz ponto MP3. Faltou o ponto ali, mas a gente vai subentender que tem o ponto, ok? Na letra C ele diz ponto .asf e na letra D ponto .mov. Então, pessoal, do que a gente trabalhou aqui nessa aula, nós vimos o ponto WMV, que realmente é de vídeo, e o ponto .mov também, que é de vídeo. Essa extensão ASF nós não falamos durante a aula, mas nós falamos do ponto MP3. Então, por eliminação, a gente vai tirando aí a letra A e a letra D, e por conhecer e saber que o MP3 é uma extensão para arquivos somente de áudio, né? É justamente essa alternativa que não é um formato de vídeo, porque na questão diz tanto em áudio quanto em vídeo, ok? Então, para a gente fechar aí, né, com o gabarito desta questão, a resposta é a letra B, ponto MP3, ok, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Falamos aí um pouquinho sobre arquivos e as extensões de arquivos, suas funcionalidades, suas funções. Respondemos algumas questões. E aí, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, né? Perguntem. Eu estou aí à disposição para vocês. E até a próxima, pessoal.